Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Brito e você está no canal Zerando Livros. Bom pessoal, dando continuidade na nossa preparação para o Enem, o nosso assunto hoje vai ser sobre equação do segundo grau. Bom, então vamos lá, vamos escrever aqui. Equação do segundo grau. Então é um assunto que a gente vê nas escolas ali, então a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. Então, equação do segundo grau, pessoal, é sempre do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a equação do segundo grau, eu vou dividir aqui. Então, a equação do segundo grau é sempre dessa forma, certo? Ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a sempre tem que ser o quê? Diferente de zero. O b e o c, eles podem ser zero. Tá certo? B e C pode ser zero, mas o A nunca vai ser igual a zero, sempre diferente de zero. O A pode ser positivo, pode ser negativo, tá ok? Mas nunca igual a zero, tá? Onde A, B e C são chamados de coeficientes, tá certo? Então, dando início ao nosso assunto de equação de segundo grau, nós vimos aqui que a equação de segundo grau é sempre do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a nunca vai ser igual a zero, tá certo? E como que eu encontro, né, os valores de x, né, que são chamados de raízes ou os zeros, né, da equação. Tá ok? Então, x, que são as raízes, né, é comumente chamado de raiz ou zero da equação. Tá ok? E como que a gente faz para calcular essas raízes? Então, vou colocar aqui, cálculo das raízes. A gente acha os valores de x através da fórmula de Bhaskara, tá ok? Fórmula que certamente a gente já ouviu falar, certo? Como que é calculado, como que a gente encontra as raízes? Através da fórmula de Bhaskara, certo? Como que é a fórmula? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, certo? Então aqui está a nossa fórmula de Bhaskara, muito importante aí para a gente poder calcular as raízes da nossa equação, certo? Aqui volto a repetir, vou colocar aqui que o A tem que ser o quê? A tem que ser diferente de zero, tá ok? Então, a gente também é muito importante lembrar que o delta, né, que é chamado de discriminante, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é o discriminante, certo? E aí, pessoal, através disso que eu falei aqui agora do delta, nós temos três situações para ele que são importantes. Então, vamos colocar aqui. Então, o delta, quando ele é maior que zero, ele tem o quê? Duas raízes reais e diferentes. Tá ok? Quando o delta ele é igual a zero, nós temos o quê? Duas raízes reais e iguais. E quando o delta ele é menor que zero, nós temos o quê? Duas raízes complexas. Tá certo? Que esse último caso aqui, pessoal, não vai ser
nosso objetivo de estudo por agora, tá certo? Então vamos se ater ao primeiro e ao segundo caso, tá bem? Então a gente está falando aqui de equação de segundo grau, tá? Onde eu falei agora que é toda a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a nunca vai ser igual a zero. O b pode ser igual a zero, o c pode ser igual a zero, mas o a não, tá certo? E eu falei também que a, b e c são os chamados de coeficientes. E para a gente calcular os valores, né, dessa equação, como que a gente chama? São chamados de... os x são chamados de raízes ou zero da equação. E o cálculo dessa raiz é através da fórmula de Bhaskara, que eu coloquei aqui, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Tá ok? E aí, esse cara aqui é chamado de delta, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde delta é chamado também de discriminante. Ele pode ser maior que zero, igual a zero, ou menor que zero. Se ele for maior que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes. Se ele for igual a zero, duas raízes reais iguais. E se for menor que zero, duas raízes complexas. Então, pessoal, agora eu vou fazer agora aqui alguns exemplos, tá ok? Para que a gente possa entender melhor o cálculo das raízes. Então, vamos colocar aqui exemplos. Exemplo número 1. Vamos colocar aqui x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então, vamos calcular através da fórmula de Bhaskara. Vai ser então, vamos primeiro devagar. A primeira aqui, ó, o A é 1, certo? Quem está com o pé do x aqui é 1. O B é menos 3 e o C é igual a 2. Então, agora vamos substituir na fórmula de Bhaskara aqui, ó. Então, vai ser x igual a menos, que é da fórmula. Coloco parênteses para a gente saber que o B é o menos 3, tá ok? Mais ou menos raiz de quem? B ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C, tá certo? Dividido tudo isso por quem? Por 2 vezes A, que é 1. Então, x vai ser igual a menos com menos vai dar mais, aqui vai dar mais 3, mais ou menos, vou colocar aqui a raiz, B, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 que multiplica 1 vezes 2 vai dar 2, aqui vai dar menos 8, tá ok? Então, fecha aqui a raiz, dividido tudo por 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente vai ter aqui x igual a 3, mais ou menos 9 menos 8 dá quanto? Dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Então, reparem, pessoal, que a gente vai ter o quê? Um mais e um menos, tá certo? Ou seja, se é mais ou menos, vamos ter duas respostas. Vamos ter um x1 e vamos ter um x2. Então, x1, 3 mais 1, dividido por 2, vai dar quanto? Vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2. 3 menos 1 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Certo? Então, tá aí, pessoal. Quem são as nossas raízes? Quem são nossas raízes? 2 e 1, certo? Repare que aqui o delta deu quanto? Deu maior que zero, certo? Se deu maior que zero, voltamos aqui, ó, duas raízes reais e diferentes, certo? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vou trocar de folha aqui para a gente dar sequência no nosso assunto equação de segundo grau, tá certo? Vamos trocar de folha aqui. Então, vamos partir para o segundo exemplo, certo? Vamos partir para o nosso segundo exemplo. Vamos dividir aqui. Então, o nosso segundo exemplo seria x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então, mais uma vez, quem é A? A é 1. Quem é B? Menos 6. E quem é C? 9. Vamos substituir na fórmula de Bhaskara. X vai ser igual a menos 6, mais ou menos raiz de quanto? De menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Certo? Tudo isso dividido por 2 vezes A. Tá certo? Então vai ficar o quê? X igual a menos com menos vai dar mais ou menos raiz de quem? Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 que multiplica 1, que multiplica 9, dá menos 36.
Ou seja, o nosso delta vai ser quanto? Vai ser igual a 0. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, x vai ser igual a 6, mais ou menos 36 menos 36 dá 0. Raiz de 0 dá 0, dividido por 2. Ou seja, pessoal, nós temos o que? O caso de delta igual a 0. Nós vamos ter o quê? Duas raízes reais e iguais. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2. Portanto, então, x vai ser igual a 3, x1 e x2, tá ok? Nós temos aqui duas raízes reais e iguais, porque o nosso delta foi igual a 0, beleza? Dando sequência, mais um exemplo, tá? Para a gente poder ficar bem consolidado nessa parte, tá? Terceiro exemplo, vou colocar aqui x ao quadrado menos x mais 4 igual a 0. Vamos lá, então, a é igual a 1, b é igual a menos 1 e c é igual a 4. Então, vamos substituir na forma de Bhaskara. X vai ser igual a menos da fórmula, menos 1, mais ou menos raiz de quem? De menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Divididos por 2 vezes a, que é 1 aqui. X vai ser igual a menos com menos vai dar mais, certo? Depois, mais ou menos, aqui vai dar 1, né? Vai dar raiz de quem? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1 vezes 4 vai dar menos 16. Reparem, pessoal, que o delta aqui vai dar quanto? Vai dar negativo, certo? Então, vamos colocar aqui x igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de menos 17. Aliás, menos 15, né? Menos 15 aqui, porque é 1 menos 16, menos 15, dividido por 2. O delta é o quê? É negativo, certo? Negativo. Se ele é negativo, o que acontece? Nós vamos ter o quê? Raízes, o quê? Complexas. Então, vamos ter o quê? Duas raízes complexas. Como eu falei, nesse primeiro momento não é o nosso objetivo de estudo, então a gente não vai resolver por aqui. Quando a gente chegar lá em números complexos, a gente volta a abordar essa questão aqui. Beleza, pessoal? Então, para uma primeira parte de equação do segundo grau, tá aí, tá bom? Vamos dar sequência, vamos fazer a segunda parte desse assunto, equação do segundo grau.